Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje eu vou gravar o encerramento da segunda semana de fevereiro de 2002. Vem comigo. Sempre é bom comentar, né, que o vídeo tem apenas um caráter educacional. Então, qual que é o conteúdo que a gente vai ter aqui no vídeo? Nós vamos comentar sobre a inflação nos Estados Unidos, que talvez seja o dado mais importante da semana. Comentar como terminou a taxa de juros de 10 anos, né, nos Estados Unidos, o desempenho da Bolsa Americana na semana. Queria comentar também o resultado da Disney, naquele esquema que eu tenho comentado com vocês, que algumas empresas estão caminhando bem, outras não. Atualizar o saldo estrangeiro na B3, a situação do Ibovespa e também vou comentar alguns ativos mais importantes, tá? Convido a todos, para aqueles que não conhecem o nosso canal no YouTube, né? Que conheça, inscreva no canal, tem muita coisa legal lá. Bom, então a notícia da semana é a inflação americana, né? Ela veio 7,5% ao ano, né? A maior alta em quase 40 anos no mercado americano. E isso é uma coisa extremamente relevante. Veja aqui nesse gráfico de longo prazo, né? A gente tem aqui, ó, o pico que aconteceu por volta de 15% na crise do petróleo no final da década de 70, 1980, né? E agora a gente vai lá fazer um pico por volta de 7,5%, tá? E isso pode guiar os juros no mercado americano e por conseguinte, mudar toda a trajetória dos ativos negociados em bolsa. Várias pessoas nos Estados Unidos, né, defendem que o Fed tem que atuar de maneira forte agora, com o aumento da taxa de juros para tentar segurar a inflação e, ao mesmo tempo, ter cuidado para não provocar uma recessão, né? Sempre é legal a gente recorrer à história, né? Lembrar que o presidente do Fed, né, que cuidou dessa inflação de mais de 15%, foi o Paul Volcker, né, que levou a taxa de juros na década de 80, comecinho da década de 80, e que acabou terminando com a inflação, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado com a inflação alta, né? Mas se pensar que nos Estados Unidos, há 40 anos atrás, eles tiveram uma inflação de 15% ao ano. Aqui está o gráfico, né, de longo prazo, né, da taxa de juros. Lembrar que atualmente a taxa de juros nos Estados Unidos ela tem um range, né, entre 0 e 0,25. Muitos analistas acreditam que a gente vai ter aumento, aí 5, 6 aumentos no ano, de 0,25 a 0,50, cada uma, né? E que a meta de inflação do Fed é de 2%, e a gente acabou de mostrar que ela foi para 7,5%. Ou seja, da mesma forma que o Banco Central aqui no Brasil elevou a Selic nos últimos meses para segurar a inflação, os Estados Unidos vai ter que fazer a mesma coisa. Aqui é aquela nossa taxa de juros de 10 anos, né, que baliza o mercado internacional. Hoje ela bateu, na verdade, quase 2,5%, né, durante o dia, porém no final da tarde ela recuou. Ela saiu de 2,02 e fechou em 94. Como eu tenho comentado nos outros vídeos, essa superação da marca de 2% ao ano é uma questão de tempo, né? E eu acredito que durante o ano a gente pode, sem dúvida, buscar aqui a próxima resistência em 3,38. Essa é a minha expectativa. E esse forte aumento da taxa de juros vai bater muito nas empresas, aquelas empresas de crescimento, principalmente aquelas que têm um lucro lá no futuro, né? Quando a gente faz o fluxo de caixa descontado, né, para a valuation da empresa, ela vai ter um desconto maior. Passemos então aqui para o desempenho das bolsas americanas. A Nasdaq, né, ela começou bem a semana, mas terminou em queda, especialmente no dia de hoje, tá? Uma queda importante. O S&P foi a mesma coisa, né? Começou a semana bem, quase que rompeu aquele topo anterior e nos últimos 2 dias cai fortemente. O Dow Jones chegou a fazer o rompimento, né? Chegou a fazer, mas ontem e hoje cai também fortemente, tá? Eu particularmente acho que o mercado pode cair um pouco mais, mas eu não acredito que o mercado perca esse fundo aqui feito há 2 semanas atrás, no curto prazo. Pelo menos essa é a minha expectativa. Então que a gente pode ter um novo recuo até perto desse suporte e voltar a subir ou andar de lado, né, nos próximos dias. Seriam as minhas expectativas.
Sempre é bom lembrar, né? Para aqueles que curtem o vídeo, para lembrar de dar o like, né? Que ajuda na disseminação do vídeo pelo YouTube. Aquilo que a gente vem comentando, né? Nos últimos vídeos, né? Que algumas ações estão subindo, outras estão caindo, né? Apesar do índice americano estar reduzindo. Por exemplo, a Disney divulgou resultado muito bom, né? E teve um bom desempenho nos últimos dias, né? Então a gente vai ter isso, né? Algumas ações com bons resultados subindo e outras com resultados ruins caindo. E o que começou a acontecer também no nosso mercado. Mas uma coisa importante que a gente tem que lembrar, assim, que mesmo a empresa trazendo bons resultados, se o ambiente macro é ruim, né? Se o desempenho da bolsa como tudo é ruim, acaba prejudicando. Olha o exemplo do Google, eu mostrei semana passada, né? Fortíssimos resultados, a ação subiu fortemente, porém, em virtude do ambiente muito ruim dessa semana, a ação recuou. Obviamente ela recuou bem menos do que outras ações. O petróleo continua com desempenho muito forte, né? Muito forte. Atingiu $94 o barril, o petróleo Brent, né? E só para a gente recordar, né, que desde o fundo da pandemia em $20, o petróleo foi para mais de $90 o barril, né? E essa queda no mercado, nos mercados americanos, está trazendo dinheiro para os mercados emergentes, especialmente o Brasil. Isso é muito claro, né? Não só eu estou comentando, como vários analistas têm comentado isso, né? Que o Brasil, dentre os países emergentes, pelo menos no momento atual, é o destino preferido. Obviamente, até quando a gente não sabe, né? Então aqui eu fiz uma comparação, né? Aqui no gráfico a gente tem o Dow Jones, né? Perceba que no mercado brasileiro, aqui, ó, esse aqui é o EWZ e aqui tem a Bovespa, né? A gente começou em junho a descolar do mercado americano, a gente começou a cair fortemente, né? Porém, agora em janeiro, fevereiro, quando a bolsa americana está recuando, a gente está subindo, tá? Então houve uma clara inversão por esse deslocamento de dinheiro dos Estados Unidos, principalmente para as empresas de tecnologia de crescimento, aqui para as empresas mais tradicionais da Bolsa Brasileira, que a gente vai comentar em breve. Assistindo um vídeo no canal no YouTube, se chama Papo de Bolsa, bem legal esse canal, tá? A autora mostrando, né, que hoje o Brasil tem um dos PLs menores do mundo, né? Então a gente está saindo daquelas chamadas fake techs, né, aquelas empresas que não têm resultado agora, e aí está vindo para as empresas de valor, especialmente nos países em desenvolvimento, especialmente o Brasil. Aquilo que eu estava mostrando, né, que eu mostrei algumas vezes no mercado americano, agora acontecendo também no Brasil. O Bradesco divulgou um resultado muito ruim, né? Está aqui o faturamento e o EBITDA aqui do último trimestre, né? As ações despencaram na quarta-feira, né? E aí o Bradesco, o Itaú já foi o contrário, mostrou forte crescimento da receita operacional, né? E as ações hoje tiveram um desempenho fortíssimo. Só para vocês terem uma noção, o Itaú do fundo, feito no final de dezembro para cá, a gente tem um aumento aí de 35% nas ações do Itaú. E muitos analistas acreditam que isso ainda pode estar bem só no começo, tá? A gente tem comentado, né, que o fluxo estrangeiro para o Brasil, né, só que ele não está indo para todas as empresas, né? A gente claramente está indo para as principais empresas do Brasil, que são a área financeira e as áreas de commodities, petróleo, mineradora, né, e os bancos principalmente. Para aqueles que não me conhecem, né, aqui estão meus livros publicados na Amazon, todos disponíveis em formato digital, tá? E eu fiz um vídeo bem legal que está disponível no meu canal, falando sobre cada um, talvez vocês possam ter interesse neles. Em relação ao dólar index, né, eu até coloquei aqui, ó, o pessoal me perguntou sobre quais as moedas que compõem o dólar frente a essa cesta de ativos, né? E aqui está representado principalmente euro, o ien japonês, a moeda da Inglaterra e também o dólar canadense são as principais. Então é o dólar frente a isso. Então lembrar que há 2 semanas atrás o dólar subiu fortemente, semana passada ele recuou e essa semana praticamente ficou de lado, tá?
Espera-se que com o aumento dos juros nos Estados Unidos, o dólar fica mais forte, tá? Acaba migrando dinheiro para os Estados Unidos. Todavia, aqui no Brasil, a gente vê claramente que o dólar está numa tendência de baixa. É a moeda que mais valorizou em relação ao dólar no ano de 2022. A gente saiu lá do patamar de quase 5,80 agora para 5,22. Se vocês se recordarem, eu achava que o dólar podia se segurar no 5,40, no 5,30 e não. Foi direto para o 5,20. Tanto ontem como hoje, o dólar, eu vou mostrar depois no Profit, o dólar parece que vai querer fazer fundo, né? Eu particularmente gostaria que o dólar viesse aqui na faixa dos 5,10, 5,15, que aí a gente teria uma área de suporte importante para o dólar fazer seu repique. E aquilo que eu comentei na semana passada, né? O dólar em queda, mais as chuvas intensas, a menor utilização da termoelétrica, essa energia vai ficar mais barata e isso pode ter uma menor pressão inflacionária e os juros futuros no Brasil têm uma certa estabilidade. Hoje os juros no Brasil está 10,75, juros à vista, taxa Selic, né? E é consenso hoje no mercado financeiro que possivelmente a gente vai terminar o ano por volta de 12, ou seja, não tem muito mais espaço para subir. Obviamente, a gente falando do ambiente hoje, né? Para terminar, eu queria comentar do fluxo estrangeiro na B3. Semana passada a gente mostrou que já tinha entrado 2,6 bilhões e nessa semana 7,11 bilhões, né? Ou seja, aquele fluxo que vinha desde outubro, acentuou em janeiro, continua o fluxo estrangeiro. Isso é extremamente importante. Eu acredito que na hora que esse fluxo estrangeiro reduzir significativamente, a gente pode ter uma correção mais prolongada na B3. Além do canal no canal no YouTube, eu tenho meu site, né? Com alguns blogs publicados ou coisas legais lá também. Bom, passemos então ao Profit Chart para a gente analisar os ativos com a movimentação de hoje. Bom, então tá aqui o gráfico do índice Bovespa, tá? Esse aqui é um gráfico diário, tá? O que aconteceu? Hoje, durante o dia, o mercado estava subindo fortemente, atingiu essa linha vermelha que é a resistência imediata, né, de um topo anterior em 115 mil pontos e fechou com esse candle que a gente chama de estrela cadente. Esse candle por si só é um candle que fala que a gente pode ter uma correção nos próximos dias, tá? Outra coisa que sugere isso é esse pico de volume. Toda vez que a gente tem esse pico de volume aqui, ó, infere que aquela tendência que está atual pode inverter no curtíssimo prazo. Ou seja, a gente vinha numa pernada de alta, a gente pode ter uma correção nos próximos dias, tá? Eu particularmente, se a gente tivesse fechado na máxima, a minha ideia é que a gente poderia buscar o próximo patamar em 120. Aliás, continuo achando isso, tá? Bom, se o Ibovespa realmente recuar, a gente vai buscar aqui a média de 21 períodos, que está em torno de 110, 111 mil, e depois buscar esse topo anterior em torno de 108 mil, e aqui estão as retrações de Fibonacci, tá? Qualquer correção a gente espera que os preços venham aqui. Uma correção mais acentuada pode prejudicar o desempenho do Bovespa para as próximas semanas. Queria mostrar para vocês como é que está o gráfico do Bovespa aqui no semanal. Ele fechou relativamente interessante, né? Aqui, ó, mostra que a gente tem fôlego ainda para subir. Atingiu a resistência, entrou volume e o candle ainda é positivo, né? Então, eu esperaria uma correção durante a semana, na próxima semana, mas que a gente continuasse em alta buscando a próxima resistência em 120 mil pontos. Se a gente passar para o gráfico de 60 minutos, aquilo que eu comentei para você, até mais ou menos 2, 3 horas da tarde, o índice vinha com forte alta, né? E aí, lá para as 4 horas da tarde, o Ibovespa caiu fortemente, seguindo as bolsas americanas, que tiveram um desempenho ruim hoje. E aí, só que na última hora do pregão, a gente mostrou alta e com bom volume, tá? Então, esse finalzinho de pregão acabou que gerando mais dúvida para nós, né? Eu particularmente acho que nós vamos romper os 115 mil, mas talvez a gente pode ter uma correçãozinha intermediária. Talvez, né? Depende muito de outros fatores.
Bom, agora na tela vocês têm o gráfico do dólar futuro, né? Aquele recuo que eu comentei com vocês, né? Aqui da faixa de 5,80 nós chegamos aqui até 5,19. E aqui a gente tem dois candles que sugerem algum tipo de repique. Eu particularmente gostaria que o dólar recuasse um pouco mais até esse suporte aqui em azul, entra na faixa de 5,10 a 5,15 para depois voltar a subir. Mas eu acho que se o dólar romper essa linha vermelha aqui de tendência de baixa, a gente pode ter um repico. Eu acho que a gente vai continuar com o dólar em tendência de baixa, mas lembrar que numa tendência de baixa a gente tem os repiques de alta que pode acontecer. Para finalizar, eu queria mostrar alguns gráficos, né? O primeiro deles aqui é o gráfico da Petrobras. Ela fez um topo por volta de 3,58 aqui no finalzinho de janeiro, recuou e hoje faz um candle positivo e com bom volume, né? Então, volume alto infere que a gente vai inverter. A gente estava recuando, possivelmente a Petrobras vai subir. Lembre-se que o preço do petróleo estava em alta, né? Como a Petrobras tem um peso importante no Ibovespa, a Petrobras pode ajudar o Ibovespa a subir na semana que vem. Já Vale 3, né, vinha em vários dias de alta, né, saiu aqui da casa de 80 até quase 95. Ontem fez um pico de volume, tá vendo? Um pico de volume. E hoje recua, principalmente pela divulgação dos resultados operacionais de ontem, os preliminares, né? E também da queda de minério na China. Então, assim, a Vale tem espaço para cair um pouco mais e também, obviamente, ela pode continuar subindo, especialmente se o minério lá fora continuar subindo. Aqui o gráfico do Itaú, né? Depois dos resultados que eu comentei com vocês, subiu fortemente no dia de hoje, mas devolveu no final, né? Aquele recuo no final ali do Ibov foi muito baseado no setor financeiro, né? Mas o Itaú, mesmo que recue nos próximos dias, tem tudo para continuar subindo, buscar resistência em 28. E aqui as ações do Bradesco, que eu tinha comentado com vocês, né? Ela, depois do resultado, teve essa queda fortíssima aqui com gap e tudo, né? Ontem tentou recuperar, hoje caiu, voltou a cair de novo, né? Sem dúvida o Bradesco está bem mais fraco que o Itaú. Outro ativo importante no Ibov é as ações da B3, da própria bolsa, né? Que também elas recuaram como a Petrobras e agora tentaram subir, porém, mais uma vez, o setor financeiro pesou agora no final da tarde, pode ser que seja a realização de lucro e houve essa queda aqui. Para terminar, eu vou falar sobre o Dow Jones. Então aqui o gráfico do Dow Jones, aquele fundo de 2 semanas atrás que eu comentei nas atualizações, né? O ativo subiu, recuou, essa semana subiu forte, tentou fazer aqui um pivô de alta, porém nos últimos dias pesou. Bom, o que eu espero para os próximos dias, né? Uma correção lateral, depois subir, tá? A outra possibilidade é o mercado testar novamente esse fundo, como eu já comentei, eu acho difícil perder. O mercado americano ele está um pouco mais difícil da gente prever a direção nos próximos dias, né? Mas a impressão minha é que o mais provável seria um reteste desse suporte no Dow Jones. Com isso nós terminamos o vídeo de hoje, foi um pouquinho mais longo, acho que tinha muita coisa para mostrar. Agradecer àqueles que estão aqui assistiram o vídeo, que se puder dê o like, compartilhem e muito obrigado e até uma próxima.